Vou aqui, então, aproveitar esse espaço e começar com a questão que a Indianara trouxe para a gente. Porque como é que a gente vai articular, mesmo cheio de informações que a gente tem, que a gente começou a perceber e assimilar, todos esses problemas, eles são tão grandes, eles são tão complexos, ou seja, eles vão ganhando tantas ramificações, a nossa cabeça vai, nossa, fervendo. Por que a gente, então, está discutindo isso, vendo esses temas, mexendo nesse buraco que parece que não tem fundo, e a gente vai cavando e não acaba nunca, né? Então, hoje a gente vai apresentar algumas conversas aqui, alguns conteúdos, que o fundamental de toda a discussão desse âmbito da economia política, especialmente em perspectiva popular, nós temos critérios. Critérios para a gente poder avaliar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente discute, que a gente fala, que a gente troca entre os nossos amigos, nossas amigas, nossos camaradas. E a gente tem um critério para filtrar e para avaliar o que está rolando. Esses critérios eles servem para um processo de crítica, ou seja, que é aquilo que a gente tem feito, né, fazendo apontamentos, descrevendo algumas situações e criticando elas. E também para a gente pensar em que fazer, que é sempre a parte mais difícil e é aquela que nós sempre estamos ansiosos para conseguir encontrar qual que é a grande saída, a grande alternativa. Mas são critérios. Critério é uma coisa que é fundamental e a gente, às vezes, passa batido. E a gente conseguir estabelecer alguns marcos pelos quais tudo tem que passar ou tentar passar. Crítica, ou seja, quando a gente vê algo, denuncia um problema e anuncia uma possibilidade de saída, isso é um processo de crítica, ela depende de se estabelecer, no ponto de partida, um critério. Critério, crítica tem a mesma raiz, inclusive. Então, é disso que a gente está tratando, que a gente está falando. De quais são os marcos, aqueles pontos de referência, que a gente fala, bem, sem isso aqui, não dá nem para começar a trocar uma ideia e nem para perceber o que está rolando à nossa volta. Então, vamos lá para a gente pensar em alguns marcos, ou em alguns critérios, a partir daquilo que a gente já conversou, e já apresentando também alguns conteúdos novos, vamos dizer assim, a partir também de tudo que a gente tem falado, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder trocar uma ideia. Mas é aquele negócio, estou falando, estou aqui, mas abre o mic, manda mensagem, preferência o mic, porque às vezes eu não consigo acompanhar aqui as mensagens no chat, mas para a gente ir trocando ideia e ir discutindo, fazendo apontamentos, tá? A gente produzir juntos e juntas aqui o nosso conteúdo, tá bom? Então, bora lá, vamos falar nosso encontro de economia política popular. Afinal, de onde partiremos? Porque até agora a gente praticamente discutiu as nossas desgraças, né? Não sei se vocês concordam comigo, porque o que a gente falou foi de tanta coisa que a gente sofreu nessa vida e dos problemas que a gente tem que enfrentar. Mas vamos enfrentá-los a partir de onde? Então, vamos lá na nossa proposta de economia política a partir de uma perspectiva popular. Um ponto fundamental é a gente ter em mente, ou começar a colocar em questão, o problema dos valores. Valor aqui não tem uma questão, não é um ponto moral. Valor é aquilo que constitui qualquer coisa que a gente dá importância, que a gente tem como objetivo, como finalidade. Então, o que determina o valor é aquilo, por que a gente está buscando tal coisa, a gente está buscando tal coisa, e a partir dessa finalidade, disso que a gente estabeleceu como aquilo que é importante, a gente vai ordenando quais são as coisas mais importantes e menos importantes depois. Então, qual é o nosso objetivo final? Qual é o nosso objetivo último? Esse objetivo último determina como que a gente vai escalonar aquilo que é, tipo, mais importante, menos importante. Imprescindível, pode ser uma preferência, mas depende desse projeto final, desse ponto de chegada onde a gente quer. Qual o objetivo das nossas ações? A gente age para quê? A gente faz os nossos projetos, a gente desenrola nosso dia a dia para quê? A gente gosta de assistir um filme para quê? A gente vai dar um rolê com a família, pegar minha filhinha, ir na praça aqui perto, para quê? Para que a gente vai fazer isso? Esse para quê vai determinando os valores das coisas. Em sociedade, quando a gente vai produzir, reproduzir, quando a gente vai organizar, então, como que vai funcionar todo o nosso processo produtivo? Para que a gente vai fazer isso? Por vezes, a gente confunde
como é que os valores aparecem, né? Como que a gente mede eles, como a gente mensura, do que é o seu fundamento. Então, por exemplo, quando alguém fala na economia, a gente liga o jornal e aparece lá, olha, o PIB esse ano vai crescer 1,5%. Fala, nossa, que legal. O que isso significa? Ah, que tudo aquilo que a gente produziu no país, medido em dinheiro, vai ser maior do que do ano passado, medido em dinheiro. Fala, pô, que legal. Aí a gente olha, e esse ano isso vai acontecer mesmo. No final de 2021, tudo que a gente produziu em dinheiro vai ser 1,5% a mais do que tudo que a gente produziu em dinheiro no ano passado. Então, parece que a gente melhorou pra caramba. Mas aí você vai dar um rolê para ir ali no açougue e o quilo da carne tá 50 conto. E aí você fala, então, peraí, eu não estou conseguindo comprar 1 quilo de carne, mas parece que a gente produziu mais dinheiro. Mensurando o PIB, Produto Interno Bruto, parece que a gente está melhor. Aí tá mais difícil de arranjar um trampo, ou meus familiares, meus vizinhos, o pessoal aqui perto tá perdendo emprego, não tá conseguindo arranjar uma grana, não tá conseguindo conseguir um salário, uma renda qualquer. Ué, mas a gente tá produzindo mais dinheiro, valores mensurados em dinheiro. A gente está conseguindo pagar a conta de água nem de luz, está faltando as duas coisas, mas parece que a gente melhorou a economia, porque a gente está confundindo como se mede o valor com aquilo que é o valor. E aí o objetivo de todo comentarista de economia, no jornal, de todo cara que está lá escrevendo, fazendo vídeo, você liga seja Jornal Nacional, Globo News, sei lá o que lá, ou tá ouvindo rádio no Jovem Pan, sei lá o que é que os caras estão falando, e rola lá. O PIB esse ano vai melhorar. Então, pô, da hora. Nossa, enriquecemos. E isso é um grande feito. Ou, quando estava tendo o processo de impeachment em 2016, né? O que era o negócio? O problema é o conjunto da obra, porque a gente está com o PIB caindo. E isso justifica aquela coisa toda. Mas parece que em 2016 a gente está melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Então a gente está confundindo como se mede o valor com aquilo que tem valor. A gente está confundindo essas duas coisas. A gente está medindo tudo por essa questão monetária, de índices, de mensurações dos valores, mas a gente não sabe para que a gente está fazendo tudo isso. Porque parece que tem menos casa, menos comida, menos tudo, e, bom, mas os valores estão subindo. Estamos confundindo essas coisas. A gente não pode deixar isso rolar. Porque se a gente confunde essas coisas, a gente acha que o problema da corrupção ou o problema da economia é que estão tirando alguma coisa do nosso bolso. Isso a gente comentou algumas vezes aqui nas nossas conversas. E não é do nosso bolso que estão tirando, é do nosso tempo de vida, da nossa vida, no tempo que a gente tem com os nossos familiares, no tempo que a gente tem para desfrutar o dia a dia, no tempo que a gente tem para poder viver nessa terra. Então, estão tirando é disso e não do nosso bolso. A gente não pode confundir essas coisas. Porque se a gente acha que é uma questão do quanto tem de dinheiro no meu bolso e não do quanto que a minha vida está sendo saciada ou não, ou as nossas vidas estão sendo atendidas ou não, a gente acha que é uma questão técnica, é só ajeitar os juros, a inflação, e aí os técnicos vão lá discutindo qual que é o gráfico que tem que arrumar. E não do porquê que a gente faz tudo isso. A crise está aí. Para que a gente faz tudo isso? Para que a gente está ajeitando esses pontinhos de modelos, de inflação, de juros, de não sei o quê? Então, esse tipo de conteúdo de discussão ele é fundamental. A gente não confundir o que mede os valores com aquilo que tem valor, efetivamente. Ou com aquilo que dá conteúdo para qualquer valor. São as nossas vidas, nossa reprodução de vida. Né? Então, se a gente confunde, então a gente começa a medir a capacidade da gente saciar a fome pela capacidade de comprar comida. Então, a fome a gente vai acabar se todo mundo puder comprar comida. Então, a gente, de novo, não está entendendo que a questão não é como a gente produziu a comida e para que a gente produz a comida. É só uma questão da compra, da troca. A gente está achando que o problema é um problema de ajeitar no dinheiro, no mercado, e não em como e para que a gente produz. E o problema está aqui embaixo, na produção. A gente é o país que mais produz carne no planeta. E a carne está cara e está faltando. Ué, então o problema não está em que, que a gente não está trocando direito. A gente está produzindo errado, porque está produzindo para a gente mesmo, está produzindo para onde? O problema está aqui embaixo. A gente é o país que mais tem água nesse planeta e vai faltar. A gente está planejando muito mal essa água.
o uso dessa água, o valor que essa água tem e para que a gente tem. Não é só uma questão de que está faltando chuva, é lógico que a gente está passando por uma estiagem, mas o que a gente está fazendo para planejar socialmente a garantia de água para todo mundo? Isso tem a ver com economia. E ninguém vai discutir isso como um problema econômico, porque economia seria um problema de medidas de valor. É PIB, é inflação, é juros, e não como a gente produz, como a gente reproduz, como a gente se organiza. Não podemos confundir isso. E aí isso vai valer para tudo, para roupa, para casa, para transporte, para tudo. A gente produz casa para morar? Não, a gente produz casa para vender. Então, tem alguma coisa errada. Para que a gente está fazendo isso? Qual é a nossa finalidade? E aí a gente determina os valores. Constrói casa para morar? Massa. A gente vai conseguir botar a casa das pessoas. Constrói casa para vender. Então, a gente está com um problema aí nessa finalidade desse projeto. Tudo bem? Sossegado? Se alguém quiser fazer algum comentário, algum apontamento, fica à vontade. Sempre, por favor. Então vamos lá. Toda produção que a gente faz, ela não está sendo feita para atender as nossas necessidades. Então, para que e para quem que a gente produz? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer tudo para as nossas atividades. Para que e para quem que a gente faz isso que a gente está fazendo? Socialmente, para que e para quem que a gente está organizando o nosso trabalho? Como a gente está trabalhando? Como a gente distribui as nossas responsabilidades e tudo mais. A produção é voltada para ser vendida, não para ser consumida. A gente está organizando nosso dia a dia não para atender as necessidades das pessoas que produzem. A gente está querendo vender, querendo fazer valorizar esse dinheiro e tudo mais. Então, como que a gente coordena toda a nossa sociedade, nossa divisão, que a gente chama de divisão social do trabalho, que é aquele trabalho combinado de todo o nosso povo, toda a gente, como a gente vai trabalhando, cada um com as suas atividades, e isso vai organizando socialmente, mesmo que pareça que seja uma bagunça, é assim que a gente se organiza. Ela está sendo feita para valorizar o valor, acumular capital, reproduzir capital, e tudo isso destruindo terra e natureza, destruindo o trabalhador, as pessoas. É o que Marx diz na passagem do capítulo da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa. Lá tem uma passagem no Capital que ele fala: a gente só desenvolve a técnica nesse jeito de produção que a gente só desenvolve nossa maneira de produzir destruindo as fontes de riqueza, a terra e o trabalhador. Então a gente organiza todo o nosso processo produtivo com a finalidade de valorizar, de ter dinheiro, de acumular capital, de extrair capital, de fazer ele se reproduzir cada vez mais. Isso às custas da terra e do trabalhador, destruindo os únicos lugares onde você tira qualquer valor. Porque o objetivo final está completamente descolado de como o ciclo de vida acontece. E isso a gente vai discutir já já, mas é daí que vem a série de problemas que a gente tem. Como um ciclo produtivo está completamente descolado do ciclo do capital, ou do ciclo de como a gente organiza a nossa produção dentro do modo de produção capitalista, cujo objetivo não é garantir que a comunidade tenha vida. O objetivo é garantir que o capital se valorize, que o valor se valorize. Aparentemente, que esteja aumentando riquezas. E a gente fala, pô, mas está aumentando riqueza. Porque a gente olha a quantidade de coisa que está sendo produzida. Pô, semana passada, ou retrasada, sei lá, os caras estão viajando de foguete para fora do planeta, indo dar um rolê de 11 minutos e voltando. Magnata está conseguindo produzir mais riqueza pelo jeito. Ou a gente está tendo acesso agora a uma tecnologia muito mais fácil. Aqui a gente trocando ideia via internet aqui, o Google Meet, essa coisa toda. Pô, que da hora, mano. Tá mais fácil aqui, tá produzindo mais. Sim, qual é o custo disso? E não custo em dinheiro. Custo naquilo que fundamenta o valor. A vida de terra e vida de trabalhador. Enquanto a gente está podendo desfrutar dessas coisas que parece que está enriquecendo o processo, a gente está colocando um fim nas condições do nosso planeta suportar os impactos das nossas ações. Cara, a gente está no final de inverno, assim, e, tipo, no meio do inverno a gente já chegou a quase 40 graus, no meio de um inverno. Uma cidade como São Paulo, que está numa zona que não é para ser calor o ano inteiro. Era a terra da garoa, era friozinho. Batia aqui um ventinho valendo, mas no meio de inverno, chegando perto de 40 graus. Ou seja,
a gente está destruindo aquilo que condiciona qualquer possibilidade de riqueza, enquanto a gente vai tendo como objetivo esse acúmulo aparente de riquezas. E aí, como o nosso objetivo está sendo essa produção de valor, e produção de valor, e produção de valor, e produção de valor, e esse valor, 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 que parece que se valoriza cada vez mais e não para nunca, e não acaba nunca, todas as nossas cidades, nosso campo, nossas organizações sociais, onde a gente se aglomera, são organizados ou estão dispostos para acompanhar essa finalidade também, para acompanhar esse ciclo de reprodução de valor. Então, quando a gente olhar para os nossos territórios, eles são regidos pelo capital. Então, como é que é a rua de cada bairro? Está bem asfaltada. Aliás, por que se escolheu asfalto e não outro tipo de piso, né? Os bairros estão bem distribuídos, se aglomera muita gente no local, pouca gente no local, é planejado, como foi planejada essa aglomeração de pessoas, esse ajuntamento. Cada distrito, quais acessos ele tem à saúde, a serviços de água, de esgoto, de luz. Cada região, cada estado nacional, cada país, como que vai se distribuindo o acesso a cada uma das riquezas que estão sendo produzidas e tudo mais. Cada uma dessas posições, de cada um desses territórios, é determinado pela concentração do capital, para como que ele serve. Então, na Faria Lima você vai chegar e vai ter lá uma estação de metrô a cada 20 metros, sei lá, estou exagerando, mas quantidade de concentração de estações de metrô. Tá onde? Em quais bairros? Facilidade de acesso e tudo mais. Em quais bairros tem menos estações? E o que rege você ampliar a malha metroviária, ferroviária? O trem que a gente tem, por exemplo, um trem que liga Grajaú até oh, meu Deus, qual que é a outra ponta? Bom, já esqueci. Mas tudo bem, que a gente passa ali pela Estação Pinheiro, passa por toda essa região e a gente vai acompanhando essa linha de trem, como em um espaço ela fica bem curtinha, reunindo as pessoas, e em outros territórios, quanto mais periféricos, fica mais distante uma estação da outra. Tudo isso é regido para quê? Por quê? Liga quem a quem? Qual a finalidade de se ter um transporte? Qual é a finalidade de se ter essa coisa toda? Né? Cada um desses processos é pensado para quê? Para manutenção de quê? Então, tendo um critério claro, a gente vai fazer a crítica desses movimentos, não só por uma questão de justiça ou injustiça. Já o Osasco, valeu, mano, é isso mesmo. Oh, caraca, como é que eu vou errar essa? Valeu, Rafael. Foi do Graja até o Osasco. Então, cada um dessas etapas, cada uma dessas estações, elas estão atendendo a quê? A quem? E tudo isso está ligado a essa maneira como a gente tem de valorizar os processos, de valorizar as relações. E não é só uma questão de justiça ou injustiça no âmbito moral. É uma questão do problema dessa reprodução, dessa maneira de viver. E aí é uma crítica bem científica do processo, que é destruição da vida do trabalhador, da trabalhadora, destruição das condições naturais, ou seja, destruição das duas coisas que produzem riqueza, em nome de nossa finalidade que está aí mal compreendida e que nada justifica do porquê que a gente faz isso. Ou, quando se toma essa posição, o que justifica você querer acumular uma quantidade imensa de dinheiro? O que justifica você querer valorizar esse dinheiro constantemente e acumular capital? O que justifica esse processo? Essa pergunta é muito importante, porque ela escapa daí do âmbito que a gente está acostumado a trabalhar. Né? Então, quando a gente discute nessa perspectiva, aquele ar pomposo do economês, dos caras que vão lá explicar o gráfico e dizer que o índice X e Y está ruim, então, isso é importante no segundo momento. Mas quando você toma ponto de partida como perspectiva, garantia da reprodução, da vida das pessoas, da vida das nossas condições de natureza e tudo mais, você olha para isso e fala, cara, qual o sentido dessa parada? Então a gente tem um ponto de crítica, um ponto de falar, isso aqui tem limite. Quando começa a perceber esses valores, quando começa a perceber esse lugar de onde a gente está.
Se a gente não se liga nisso, a gente vai sendo engolido e vai passando por cima de nós tudo ao mesmo tempo, né? Ou ainda, por exemplo, o que a gente considera um território que está sendo urbanizado? Sei lá, alguém... O que a gente considera um território que está sendo urbanizado? Alguém se arrisca? O que seria urbanizar um território? Primeira coisa que vem na cabeça, não tem aqui a definição certinha, não. Parece que é valorizar o espaço, né? Como você trouxe. Se você pega aí, quando você estava trazendo, falou Faria Lima, que hoje a gente tem uma conversa lá no serviço de uma pessoa que ela falou assim, eu mudei da Santa Cruz, ela morava na Santa Cruz, perto do shopping, e falou que está morando na Chácara Clamê. Eu falei, nossa, você virou do Torro. Na hora você já pensa, melhorou de classe social. E quando você traz, quando não tem muito acesso ao metrô, não tem essa valorização, você já automaticamente, quando você falou, que os meninos colocou no grupo aqui, Grajaú, Osasco, você já coloca inferior. Você pode nem conhecer, mas você já fala, vixe, trem, Deus que me livre, mora lá nos Cafundés. É a sensação que me passou, né? Sem dúvida. Como desvaloriza uma coisa, é a mesma coisa. Você está dentro de uma comunidade, aí chega o asfalto, você está valorizando o espaço, né? É isso daí mesmo, Índia, inclusive da periferia, pelo que você falou agora, é isso mesmo. Tá valorizando o espaço porque chegou o asfalto e tal. Não, e pode crer, acho que alguém comentou aqui que na linha Lilás, ali aqui, né? Aqui na Zona Sul, no Campo Limpo, por exemplo, moro perto da estação Campo Limpo, dá uns 15 minutos a pé, mais ou menos. Valorizou, tipo, nossa, chega aqui a estação, ele ligou com o centro, nossa, vixe, valorizou o território, valorizou o bairro e tal. Valorizou no sentido de que ficou mais caro, né? Ou quando faz uma reforma, que o bairro a gente está aqui, sei lá, uma região que as casas estão sem o reboco e tal, botou o reboco, deu uma ajeitada, conseguiu um acesso ao saneamento melhor. Porra, da hora, mano. Valorizou. Valorizou porque vai dar para vender, vai ter aqui um valor mais alto. Não é que melhorou a nossa qualidade de vida, melhorou aqui o nosso ambiente, a gente foi incluído na cidade, ou seja, agora eu tenho acesso, eu não preciso ir até o centro para ter acesso a um museu, ou a minha dificuldade de chegar lá não é tão imensa, ou não preciso dar maior rolê para chegar num parque, ou o parque aqui, ó, transformar aqui uma praça, um espaço que a gente tinha aqui num parque bacana. Tá? Então, quer dizer, eu não preciso ficar atravessando o planeta para poder ter acesso àquilo que se tornou um privilégio, eu ir até a cidade. É engraçado, porque a minha família inteira, até hoje, fala, a gente está indo na cidade, que é ir até o centro para comprar alguma coisa, né? 25 de março, São Bento e tal, para comprar alguma coisa. Tal. Eu estou indo ali na cidade. Falo, mas você mora onde? Mas isso já reflete qual é a diferença de quem veio para cá mais tempo e percebe essa distância, né? Você fala, mano, aqui não é cidade. Mesmo que esteja com reboco, mesmo que tenha até uma estação perto e tal, cidade é lá no centro. Ou cidade é naquele território. Porque urbanizar pra gente ficou essa parada, que é meio que de valorizar aqui a região, na questão de grana, o preço ficou mais alto. Mas isso não necessariamente valoriza, no sentido fundamental. A gente está com mais acesso à saúde, facilitou aqui nossas possibilidades de entretenimento. A gente está trampando mais perto de casa, está trabalhando mais próximo de casa, ou a gente tem que gastar 2, 3 horas para chegar no lugar do trampo, 2, 3, 4 conduções para chegar no trampo, e gasta boa parte do nosso dia, da nossa vida, no transporte para trabalhar, e não no nosso dia a dia. Ô, meu Deus. Tadinho. Queria aqui participar da nossa conversa, meu filhinho. Mas Eu acho que ela tá te contrariando, Bruno. Ah, é? Tá aqui, não curtiu do que eu tô comentando. Ele falou, não, tá errado. Pode crer. Mas a gente não se liga que esse planejamento de cidade não é por uma questão de valorizar o nosso ambiente, uma questão de grana. Mas como é que está a nossa vida, a vida do nosso povo, da nossa comunidade, dos nossos próximos. A gente ainda está tendo que dar um rolê imenso para poder chegar para trabalhar. Como é que está sendo essa dinâmica toda do processo, né? Urbanizar não é só a gente deixar a nossa casa mais legal, deixar aqui isso é bom pra caramba, todo mundo quer uma rua mais iluminada, o asfalto, ficar mais fácil a gente chegar, dar o rolê pra lá e pra cá, ter mais ponto de ônibus, pô, sensacional.
muito melhor, porque melhora a nossa vida. Mas a questão é essa, melhorar a nossa qualidade de vida, nosso processo de planejamento de vida. Mas aí a gente ainda tem que pegar o carro, dar um rolê imenso, pegar o busão 3, 4, 5 condução. Como é que tá? Quais são os equipamentos de saúde? Estão próximos das nossas casas? Está mais difícil de chegar? Por que tem tanto equipamento num território, no outro não tem quase nada? Como que vai funcionar isso? Bruno, Fala aí, Rafael, por favor, irmão. desculpa, não é que você está falando aí da valorização do território e tudo mais, que essa questão do metrô, né, do ônibus, do transporte, é algo que valoriza o território. Chega a ser até engraçado, porque eu não sei se você ficou sabendo, se é a galera que sabe, mas quando foram fazer a implementação na linha amarela ali do Higienópolis, houve até abaixo-assinado para que não fizessem a estação ali, porque não queriam qualquer pessoa circulando pelo bairro. Né? Então é engraçado isso, né? Porque é um bairro considerado de elite, de pessoas, né, que tem um grande valor, só que não queriam a presença de um metrô ali, não queriam pessoas, né? É engraçado isso. Não queria a classe trabalhadora circulando pelo território ali, né? Imagina, fica mais fácil. Bruno, eu ia falar isso agora que o Rafael comentou, eu não sabia disso, não. Mas na hora me veio, não é que eles não queriam, né? Eles não queriam que o pobre tivesse acesso, né? É bem claro, assim, remeteu na hora, né? Realmente, como é contraditório. Eu vi no chat também que alguns colocou, eu também moro em São Bernardo. Realmente, não tem metrô aqui, né? É uma luta que se fala de chegar e nunca chega. Eu já morei aqui, já fui embora, já voltei de novo e continua essa mesma história. Só que aqui é considerado um bairro de classe alta, né? O nível das famílias que moram aqui, por isso que é um bairro valorizado, né? Então, aquela característica de interior, quem tem mais acesso, os donos de empresa, né? Pelas empresas que teve no bairro. Aí, por isso, essa questão da rodovia, que fala que é acesso ao trabalhador, mas ao trabalhador não tem nenhum acesso. Você vai ver onde que é os pontos de ônibus das rodovias, um breu, não sei nem como que as pessoas que trabalham, que chegam tarde, conseguem ter essa segurança. Mas é porque sempre pensa naquele que tem o carro, né? A classe média alta. E, Bruno, me veio agora aqui na cabeça uma recordação de lá a linha Chácara Clabin, né? Fazendo essa discussão com os meus alunos, acho que há uns 4 anos atrás, e ainda antes disso a gente estava discutindo isso no bar, né, com o João Bosco. E aí eu peguei uns alunos e a gente foi dar uma volta lá e fazer uma entrevista com as pessoas que desciam, né, e subiam lá. Quem eram elas, o que elas faziam ali nos entornos, e assim, o que você acha, Bruno? A maioria eram os trabalhadores que estavam indo para cá, a maioria trabalhadoras, né, que estavam indo para as casas para trabalhar mesmo, né? Pessoal de loja, tal, né? E depois a gente levantou essa discussão com os alunos, né? E é isso, a questão do metrô. Onde que está esse metrô e para quê para essa galera, né? Era isso, só me ver essa passagem. É perfeito, porque é toda a organização da nossa vida, né? Aí a gente vai entender que é uma totalidade dessas relações. Não é só uma questão, tipo... Porque, não sei se vocês já viram, aqui na linha Lilás era sempre isso, né? O pessoal falava, e rolou mesmo, que o pessoal não fecha aqui a linha Lilás porque é corrupção, aqui foi uma linha criada aqui de trás para frente para o cara fazer uma grana e tal, e teve... Verdade, todo esse processo rolou. Mas o grande lance de não ligar no centro não era por causa disso no primeiro momento. Não era, não acho que não. O grande lance é quem está determinando, pela questão de concentração de capital e tudo mais, quais têm que ser os trajetos, quando, porque quem pode ou não pode chegar aqui, como vai chegar, entendeu? Então tem esses lances. É óbvio que teve todos esses elementos, mas tem o fundamental. Não é pensado em como você melhora a cidade, você organiza tudo isso. Não é só questão de corrupção ou não política. É uma questão de concentração de capital, de circulação desses valores, do porquê que você vai escolher um território para receber uma linha extensa e outro não. Por que se tornou necessário e outro não. Né? Você finaliza aqui essa linha dentro de período de eleição, mais Copa do Mundo, tal, que era prometido para ficar pela Copa do Mundo. Tem um motivo, quer dizer, economicamente começa a se tornar interessante, se tornar viável, financeiramente falando. Tem que valorizar em questão de grana.
não de melhoria de vida, não de melhoria das condições das comunidades. A gente planejando como comunidade, planejando como povo, interferindo nessas relações. Bem ao contrário. E a gente é fragmentado direto sobre isso. Né? A galera sabota as nossas organizações, vamos dizer assim. Porque, cara, se você tem que gastar duas conduções, 2 horas para ir chegar de um lugar a outro, 3 horas para chegar de um lugar a outro, para ir trabalhar, que hora que a gente vai ter para parar, para trocar uma ideia, para se organizar como grupo, como comunidade? Então, vai dificultando esses processos, né? Eles vão sendo bloqueados. Não é que tem um grande cérebro planejando ponta a ponta, é que como o único valor é você acumular o capital, você fazer esse capital se valorizar, acumular dinheiro ali no final do processo, como é esse o negócio que a gente está tendo como finalidade, como critério para tudo, toda loucura vai funcionar dessa maneira. Então, a dinâmica, ninguém precisa ficar planejando ponto a ponto, ela vai ser maluca. E faz com que a gente entre nesse absurdo, né? A gente corre atrás de grana, porque sem isso a gente não consegue viver. E quando a gente vai fazer as nossas pautas também são por uma questão de grana. E tem que fazer isso. Tem que exigir melhor salário, tem que exigir organização da jornada do trabalho, tem que fazer tudo isso, tem que cobrar, né, para baixar preço de coisa, tem que fazer esse tipo de coisa, óbvio. Mas isso não soluciona as nossas questões, porque elas estão em como a gente valoriza cada um desses processos para poder fazer a nossa crítica, nosso posicionamento também, as melhorias das nossas condições, como a gente vai projetar isso, né? Então, colocar em questão os critérios, esse processo passo a passo é muito, muito importante. Para a gente pensar nossa cidade, pensar nosso bairro, pensar por que a gente faz aquilo que a gente está fazendo, né? Então, isso é muito legal, para a gente poder trocar uma ideia e ir reposicionando mesmo nosso cérebro, nossas percepções e tal. Não sei se alguém tem mais algum comentário que queira fazer, algum apontamento, coisas que veio na cabeça, memórias. O Bruno tem que se eleger governador. Não, isso aqui é só a aula. Tô brincadeira. Mas a gente tem que fazer essas contas, assim, esses apontamentos. Pô, é insano o que a gente faz. A gente perde muito tempo da nossa vida. E esse é o grande ponto. A gente perde muito tempo da nossa vida correndo atrás exatamente de quê? Nesse fim de semana, eu dei uma aula para uma galera de um movimento partidário do qual eu faço parte e tal, um sindicato na Zona Norte de São Paulo. E terminou e a galera. E o tema era meio parecido com algumas coisas que a gente vai trocar ideia hoje. E aí a galera saiu assim, nossa, mano, que ódio. Mas não ódio, tipo, que ódio só cansei. Que ódio, tipo, mano, tem que fazer as coisas diferentes mesmo. Porque quando a gente se posiciona assim, não tem como você não ficar indignado, tipo, cara, tem que fazer alguma coisa. E esse incômodo, ele é bom. Eu não acho ele ruim, não. Não sei se vocês concordam, mas eu acho incômodo bom. Tipo, mano, não, cansei, vamos para cima e tem que mudar essa parada toda e tentar compartilhar esse tipo de sensação e de experiência com os nossos camaradas, nossos irmãos, suas irmãs, vizinhos, vizinhas, familiares. Fala, cara, olha os limites dessas coisas aqui, porque em última instância isso não é uma questão de preferência política. É muito objetivo, não tem preferência política em a gente dizer que a nossa vida está sendo destruída enquanto trabalhadora e as condições de reprodução da natureza. Não é uma questão de preferência, é uma questão de olhar e falar, gente, é óbvio isso aqui. A gente está se destruindo. Quer dizer, todo dia a gente paga o nosso próprio salário, a gente paga o nosso próprio transporte, a gente é explorado dessa maneira maluca, as condições do clima estão sendo destruídas, arrebentadas. Fala, cara, olha, é uma questão de ou é vida, porque se for pelo capital, vai destruir a vida. O nosso dilema é vida ou capital, e eu prefiro vida do que amanhã ser consumido por essa jossa. Então, é uma questão muito objetiva, assim, se a gente for para pensar. Tipo, cara, não tem muito o que discutir, entendeu? Aqui a parada, não, é os juros, a inflação, bacana, a gente pode discutir isso, mas só se a gente resolver o problema da nossa finalidade primeiro. Para que a gente vai fazer isso? Bem, fala aí, Edson, por favor, irmão. Eu fico lembrando agora que cada vez mais as pessoas estão cada vez mais interessadas e mais jovens, né, em mudar de cidade, assim, principalmente para quem mora aqui na Grande São Paulo. Então, você sempre ouve as pessoas mais velhas, né, tipo, já meus filhos já estão crescidos, vou para o interior, vou voltar para minha terra no Nordeste. Daí você ouve cada vez pessoas jovens querendo sair de São Paulo, ir para um lugar menor, né?
daí fazer a gente pensar, né, de que o que a gente busca, na verdade, né? É ganhar dinheiro, é qualidade de vida, é não se estressar com trânsito, né, com trabalho. Não, perfeito. Eu sou desse time, inclusive, assim. Meu sonho é poder voltar para o interior, assim. Não é que não tá dando, porque a gente tem que pagar nossas contas, as correrias estão tendo oportunidade aqui. Mas é essa, né? Quais são os nossos critérios para a gente poder organizar nossas vidas? E acho que isso é um fenômeno legal, cara, da gente pensar como isso já revela que parece que tem algo que está escapando aí. Se a gente está querendo ir embora cada vez mais jovem, é porque algo já está mexendo com nós, não? Não sei se você concorda comigo que está mexendo com nós isso aí. Bom, aí vem a pergunta que vale 1 milhão de vidas. O que fazer? Foi de propósito com 1 milhão de vidas, né? Porque em geral a gente fala, essa aqui é a pergunta que vale $1 milhão. Isso já mostra como a gente está completamente fetichizado, maluco, enraizadamente dependente de dinheiro e de valor, e confundindo o que tem valor com aquilo que mede valor, mensura valor dentro da sociedade capitalista. 1 milhão de vidas, o que fazer? A gente precisa pensar isso muito seriamente. O que fazer, gente? O que a gente pode fazer, dados esses quadros, dadas essas dinâmicas, em cada um dos nossos territórios, das nossas comunidades? Nós somos de lugares diferentes, com trajetórias diferentes, mas parece que o nosso problema é comum. Então, o que a gente pode fazer? Né? Óbvio que a gente não vai responder aqui salvando o planeta todo, porque não vai rolar, né, meu irmão? Mas, vamos lá. Vamos pensar por uma economia política popular, algumas coisinhas, para a gente defender uma economia política que seja popular. É meio óbvio esse primeiro tópico, mas ele é fundamental. O ponto de partida de uma economia política popular é a crítica de qualquer economia política que não seja popular. Isso pode falar, não, como assim? É óbvio, mas não é simples, não é fácil. Porque quando a gente ouve uma discussão no jornal que vem uma enxurrada de informações, ou às vezes na universidade, uma enxurrada de informações na escola, no jornal lido, troca de ideia na rua, uma enxurrada de informações, assistindo um vídeo no YouTube, enxurrada de informações. Do ponto de vista de garantia da produção, reprodução da vida do povo, dos nossos grupos aqui, é popular ou não? Defende a vida dessas pessoas como critério, como finalidade, que nós, enquanto povo, estejamos vivos, ou a finalidade é produzir um negócio para andar o dinheiro, para anular o capital, para fazer não sei o quê, para daí sim chegar no povo. Então eu tenho que saber fazer uma crítica daquilo que não é popular, ou seja, daquilo que não tem como referência o ponto de partida, a garantia da vida do povo. Então, isso não, apesar de ser óbvio, não é simples. É a gente tomar uma posição muito clara. Meu ponto de partida, primeiro, toda vez que eu vi um negócio que não está pensando que a referência é a vida das pessoas, do nosso grupo, da nossa comunidade, da nossa sociedade, do nosso povo, isso aqui está errado. Por ponto de partida, peraí, rapaz, querida. Qual que é o seu objetivo? Qual a finalidade desse projeto, desse processo, dessa análise, disso que se está propondo? É a garantia da vida do povo? Não, é garantia, mas é a garantia assim, depois que a gente juntar um dinheiro para atrair um investidor, não, então você está pensando em enriquecer o investidor, é isso. Não, é que a gente precisa, na verdade, garantir que o rico seja... Não, peraí, então você não está pensando em como a gente vai valorizar e garantir aquilo que é fundamento de qualquer valor, que é a vida das pessoas. A gente está pensando em primeiro fazer uma grana para depois cuidar de gente. Primeiro fazer com que lucro suba para depois ter gente vivendo. Enquanto a gente está num planeta que produz alimento suficiente para, durante um ano, alimentar 3 vezes a população, tem maluco morrendo de fome, você vem me dizer que precisa aumentar lucro de quê, exatamente? No país que mais produz carne, a gente não consegue ter carne na mesa do povo, você está querendo pensar em aumentar o quê, exatamente? Então, esse ponto de partida, ele tem que deixar a gente desconfiado sempre. Porque é olhar para qualquer justificativa em que, para que seja feito algo, a comunidade tem que se sacrificar, ou seja, o povo que já é explorado, já não tem território, já não tem lugar para ir, já não tem transporte, e tem que se sacrificar um pouco mais, não, peraí, isso é um ponto de partida que não vai rolar.
Então, nessa perspectiva de economia política, não dá nem para começar a troca de ideia, porque isso está errado. Porque a referência, o objetivo final, não é que a gente garanta as condições de vida, é que a gente acumule aquilo que já está sendo acumulado, e por causa desse processo a gente está piorando as condições de vida. Então, se está dentro dessa dinâmica, não vai rolar, tem limite essa parada. Né? E aí, a gente tomar essa posição implica a gente observar os mecanismos econômicos, dinheiro, juros, índices X, que todo dia alguém tem falado algum índice de algum imposto, de alguma coisa, tal. Cada um desses mecanismos, eles são N mecanismos, são N processos. A gente não conseguiria trabalhar aqui um por um a cada dia, em um curto espaço de algumas semanas. Precisa de muito tempo, porque tem muita coisa, muito detalhe, óbvio que tem. É uma sociedade complexa, modernizada e tal, então tem muitas coisas. Mas a crítica, ou mesmo a compreensão de cada uma delas, tem que ter seu critério, tem que ter esse ponto de partida. Né? Então, quando a gente olhar os mecanismos econômicos e todo esse processo produtivo, né, que a gente já comentou, acho que umas aulas atrás, que é produzir, distribuir, consumir, aquilo que a gente produz, como a gente distribui e como a gente consome, né, tem que ser visto na perspectiva das massas que não compõem grupo de elite. Então, como a gente produz, quem produz, para quem produz. Como a gente distribui, quem distribui e para quem distribui. Como a gente consome, quem consome e para quem consome. Cada um desses processos a gente tem que fazer esse questionamento. Quem produz? Quem produz são grandes grupos de trabalhadores que estão lá produzindo. Nós aqui tudo estamos produzindo, estamos em algum trampo, fazendo uma correria, tá, tal. Como produz em cada um desses processos? Para quem produz? Para desenvolver uma parada para ser vendida, para acumular um dinheiro, para fazer um capital, para fazer o giro e tal, e ter um lucro no final. Esse é o processo da produção, beleza. Quem distribui? Ou seja, quem está gerenciando a distribuição dessas riquezas? Quais são os grupos que fazem isso? Então, vai ser por meio de mercado, então são os donos de mercado, são os donos de empresas que estão distribuindo de acordo com seus preços, seus produtos e tal. Então é assim que a gente vai organizar nossa distribuição. E aí quando eu chegar para consumir, só vai poder ter acesso a isso que está sendo distribuído quem tem dinheiro. Então, quem distribui, como distribui e para quem distribui. Percebe? Essas três questões em cada um dos processos. Então, quem vai consumir? Quem está com grana. E aí, cada tipo de produto é quem tem um tipo de grana para poder consumir. Como vai consumir? De pouquinho, restrito, vou poder esbanjar, podendo ter um excedente em casa. Vai até jogar coisa fora. E quem? Para quem se consome? Não, eu consumo para que minha família esteja bem, para que a gente viva, para que a comunidade seja sossegada. Não, eu consumo porque, não, vou lá comprar uma mansão, não tenho muito o que fazer com o dinheiro, preciso fazer ele escoar. Cada um desses processos a gente tem que perguntar quem produz, como produz, para quem produz. Ou para quem produz também. Como distribui, para quem distribui, quem consome, como consome, para quem consome. Cada um desses processos a gente tem que fazer essa crítica para perceber, na perspectiva das massas que não compõem esses processos decisórios, como que isso está aparecendo. Então, cada um dos movimentos, vou questionar isso. Quem produz, como produz, para quem produz. Quem distribui. E a gente vai, então, criando essa constante dinâmica de avaliar o que a gente está fazendo. Nossas ações, nossos projetos, e não só individualmente, propriamente como grupos mesmo, como massa. Aqui, mesmo quem trabalha como autônomo, que é MEI e tal, não sei o que lá, cara, você tem seus pares, tem gente que trampa com você, que te ajuda, ou que está no mesmo setor que você, que está, entre aspas, concorrendo, disputando o mercado com você, quem está em cada um dos serviços ofertados pelo Estado, seja por questão pública, seja por ONGs, OS e tal, seja no setor privado mesmo, direto, não é terceiro setor, vai direto lá numa empresa, no trampo, numa fábrica, numa loja, vendendo roupa e tal. Cara, cada um desses processos que a gente faz em cada um desses espaços, eles têm que ser perguntados quem está fazendo, para quem está fazendo, como está fazendo. Isso que a gente está produzindo, está fazendo, se distribui como? E quem está tendo acesso?
Tá? Então, cada uma das etapas, fazer esse tipo de questionamento, a gente não está discutindo só os índices e o que está rolando no Olerite e depois também no balancete da empresa, o Olerite, nosso balancete da empresa. A gente está discutindo a totalidade dessas relações em perspectiva popular. Essas questões são fundamentais, porque aí a gente troca ideia com os nossos irmãos, nossas irmãs sobre isso. Fala, meu irmão, quem que se dá bem quando a gente faz isso? E essas questões elas são boas porque a gente não reduz como um problema de governadores, do Estado, do prefeito. Não, cara, é um problema de como tudo isso se organiza. O mercado está incluso, os empresários estão inclusos, os caras estão todo mundo incluso, a gente está participando dessa loucura, entendeu? Então isso é muito importante, muito fundamental. E aí o terceiro tópico ele é muito bacana da gente pensar também, a Suzy já comentou isso uma vez, naquela, citou o Fidel aqui, acho que foi até no encontro passado e no outro, ela fez isso 2 vezes, que o povo a gente sabe enquanto luta, né? É povo enquanto luta, porque alguém vai discutir, mas o que é povo? E aí é um conceito político propriamente dito, povo, né? Que a gente percebe no conflito, e não é um conflito só o direto, também tem, óbvio, tem enfrentamento, não é só desse, é de quando você se depara com essas questões na posição que você toma no momento do conflito. Quando você pergunta com quem, para quem e como, qual a posição que você ocupa, determina se você está participando desse povo ou não. E aí a gente vai percebendo que o nosso grupo é bem maior do que o grupo que, quando responde isso, não participa quase dos processos de trabalho, de produção, de consumo efetivo, de necessidades e tal, mas está muito mais num gerenciamento de distribuição das coisas. E que se aproveita de um grande excedente acumulado. Então, quando você vai respondendo essas questões, você vai descobrindo que lugar que você está. Você fala, rapaz, eu não tô, eu tô com a galera aqui do meu lado, que tá trampando comigo, tá fazendo minhas correrias. Aí a gente vai constituindo o povo, vai se conscientizando enquanto povo, vai percebendo quais são as nossas dinâmicas. Essas questões não é só para cada um e cada uma que está aqui conversando e pensando e vendo esse curso todo que a gente tem feito, fazer para si. É para a gente compartilhar com os nossos pais, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos vizinhos, vizinhas, nossos queridos familiares e tal. Gente, que lugar que você ocupa nesse planeta aqui? Responde essas perguntinhas rapidamente. Pensando aqui na nossa produção, no nosso trabalho, pensando aqui no que a gente distribui, pensando aqui naquilo que a gente consome, como consome, tá? Beleza? Então, para a gente começar desse lugar que a gente está falando, enquanto povo, fazemos parte dessa grande massa. E aí a gente vai se organizando nessa dinâmica. Óbvio que tem suas diferenciações de acordo com a renda que você tem, porque tudo é regido por dinheiro, dos privilégios que você tem acesso ou não, aquilo que deveria ser para todo mundo é privilegiado para um grupinho, para outro não. E como é que a gente vai fazer essa lógica que tem essas distâncias. Mas a gente precisa procurar aqueles pontos em que a gente vai criando esses laços, né, propriamente ditos. E aí a gente entra, que é o último tópicozinho desse slide aqui, no processo que você se engaja a partir dessas questões, desse posicionamento, na defesa da vida das pessoas que têm tido suas vidas consumidas. 2, 3 horas para chegar no trampo, 8 horas de jornada, quando 9 ou fazer uma hora extra, 2, 3 horas para voltar para casa. Chega, dá para assistir alguma coisa, trocar uma ideia, engolir uma comida e dormir quebrado, exausto, para acordar no dia seguinte. Assim passa 5, 6 dias da semana. Chega no fim de semana para tentar dar uma descansada, curtida, já nem consegue direito também, não dá para curtir a família, não dá para... Putz, quer dizer, minha vida está sendo consumida e daqui a 20 anos, o que eu vou ter feito? O que vai ser? Entendeu? O que está rolando? A nossa vida não é mercadoria. Não tem preço, vida de gente. Não tem como você pagar para a vida de alguém. Isso já é uma loucura. Então, recuperar essa dignidade dos nossos irmãos, das nossas irmãs, faz parte de uma economia política popular. Isso não é um discurso religioso, panfletário, maluco. Não, isso é muito objetivo. É porque não tem como criar valor se não tiver alguém para produzir e para consumir. Então, nós, enquanto pessoas, somos referências de todo o processo produtivo. É a gente que produz, a gente que consome. O cara vai vender para quem? Para pessoas que precisam comer, sobreviver, vestir, ter casa. Então é a gente. Mas quem produz essas coisas? Somos nós também. Então, quer dizer, são pessoas, enquanto humanos, que produzem e consomem. Logo, a nossa vida tem mais valor que qualquer outro processo. E para a gente poder continuar vivo, tem que manter determinadas condições ambientais favoráveis e estáveis. Não posso destruir as condições que me mantêm vivo. Então, não posso acabar com o ar, não posso acabar com a água, não posso destruir as florestas. Não posso fazer isso. Então, nessa dinâmica, o valor que a gente tem, ele é incalculável. Porque a gente é fonte de qualquer valor. E aí, quando a gente acha que o tempo da nossa vida vale os
15 conto hora, R$ 8 hora, 1 hora e 70 centavos, R$ 1,70 a hora, essa maluquice toda, não cabe. É impossível, não dá para mensurar esse valor. As pessoas têm dignidade. O termo dignidade aqui não é mágico, é um termo objetivo, científico, é vida, corpo de gente que produz, consome, que dá sentido para todo esse processo produtivo. Porque se não tiver gente, você pode querer valorizar o que você quiser, que não tem como. Então, recuperar esse tipo de grau de dignidade da gente, nós mesmos, quanto pessoa, quanto povo, quanto nossos irmãos, para lembrar e falar, gente, meu filho, minha filhinha aqui, que estava agora há pouco discordando de mim, aparentemente, minha filhinha, não tem preço a vida dessa criança. Então, ela não vai ser criada para conseguir um trampo e para vender seu corpo como força de trabalho, no mercado de trabalho, que a gente chama de mercado de trabalho. Então, é insanidade. Para passar o quê? 30 anos fazendo o quê da vida? Né? A vida dela é muito maior do que isso. As nossas vidas são muito maiores do que isso. Isso tem que ser lembrado diariamente. Para a gente não esquecer essa parada e por que a gente briga, por que a gente luta, por que tem que se mobilizar. Porque estamos sendo consumidos diariamente. Então, em defesa dessas vidas que são consumidas, que são impedidas de partilhar, de participar efetivamente daquilo que a gente mesmo produz, que socialmente é produzido, que a gente, pronto, precisa de uma economia política popular. Eu preciso desse lugar aqui, olhar para o que se discute no âmbito econômico e dizer não, porque vocês não estão sacando. Não é uma questão de ajeitar juros, não. O que vocês vão fazer para que a vida das pessoas melhore? Como a gente vai organizar essa produção, planejar a nossa organização de vida mesmo, comunitária, social, como que a gente vai fazer essas coisas? Né? A gente poder discutir frente a frente, com vontade, botar limite para esses malucos que estão destruindo a nossa vida todo dia. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer, alguma coisa que eu queira partilhar, que pensou aí e tal, porque eu vou me empolgando aqui e vou falando muito. Foi mal. Sim, não, talvez, tá de boa. Então vou seguir, hein? Vocês não estão me deixando falar. Esse aqui é o que a gente pode chamar de ciclo produtivo de qualquer organização econômica. Absolutamente qualquer. Ela começa com uma comunidade, uma sociedade, um grupo de pessoas que gasta do seu trabalho, comunitariamente combinado, que é energia, tempo de vida, está ali no esforço de produzir algo, transformando os materiais ou matérias-primas, como a gente quiser, recursos, insumos, às vezes o pessoal chama, por instrumentos de trabalho, que a gente chama de meio de produção. Então, sei lá, para a gente poder... Eu usou esse exemplo, acho que na segunda ou terceira aula, para a gente poder fazer um bolo lá para minha casa poder comer, então tem que pegar o forno, precisa de gás, então precisa de gás, precisa de forno, lá para aquecer o forno, preciso de uma vasilha, preciso de 2 garfinhos lá para fazer um clarinete, sei lá, ou um puê, se tiver, uma colherona lá para a gente poder bater as coisas, uma massa, fazer uma massa, às vezes bater no liquidificador, sei lá, mas precisamos de instrumentos, precisamos de farinha, de ovo, de leite, dependendo da massa, se vai cacau, não vai cacau, se vai outro ingrediente, uma cenoura, vai fazer um bolo de cenoura, sei lá, vai bater, vai fazer a massa, vai colocar no forno que está aquecido, ou seja, eu tenho materiais, eu tenho instrumentos, vai ter um tempo de energia que eu gastei com o meu braço, ali tem umas 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas depois está pronto, tira do forno, põe para esfriar um pouco, terminou, vou comer, minha casa vai comer, vamos comer junto aqui, e aquilo que a gente consumir vai ter que recuperar a força, a energia que a gente gastou, e dar uma energia um pouquinho a mais, para durar um tempo mais de vida, mais 4, 6, 8 horas, para a gente poder, daí, de novo, comer de novo, gastar um pouco da nossa energia, comer de novo, tal, para recuperar. Então, nosso ciclo é perder um pouco de energia para ter um ganho um pouquinho maior. Quando eu comi esse bolo que a gente produziu, minha casa, minha filha, minha companheira comeu o bolo que a gente produziu, a gente vai ter aquele açúcar, aquele bando de nutrientes lá, vão começar a fazer uma série de processos químicos em que eu recuperei minha energia e um pouquinho a mais, porque se só empatasse eu morria. Então eu preciso de um pouquinho a mais para poder viver um tempinho a mais. E pronto, e a gente vai dinamizando nesse ciclo. Individualmente a gente faz isso e socialmente também. Nós socialmente produzimos aquilo que é necessário para que socialmente a gente consuma e no dia seguinte a sociedade se preserve. E assim foi se organizando qualquer ciclo produtivo. Uma comunidade que gasta do seu trabalho, energia, tempo de vida, bom, gastou sua força,
com trabalhos combinados, transformando materiais por meio de instrumentos, meios de produção, para produzir satisfatores ou produtos que atendem às necessidades dessa comunidade. Comunidades diferentes têm necessidades diferentes em lugares diferentes, mas produzem aquilo que é necessário para que a comunidade no dia seguinte continue a existir. Então a gente consome a satisfação das nossas necessidades. Mas é aquilo, assim como individualmente, quando a gente produz e consome, tem um pouquinho a mais de energia, um pouquinho aquele que faz a gente viver um pouquinho a mais, a gente chama de excedente, aquilo que é excedente da produção. Socialmente também, tem um excedente de produção. Que é o quê? Quando a gente produz, a gente não produz só aquilo que é necessário naquele momento. Sempre tem um pouquinho a mais. Vamos imaginar um cara que vai precisar caçar numa comunidade em que a caça organiza todo o processo da vida do povo. O cara vai precisar caçar, tinha que ter alguma comida reservada, um excedente que foi da última caça, que sobrou para ele poder comer, e mesmo se ele não conseguir caçar naquele dia, tem um pouquinho ainda para poder garantir a vida dele e das pessoas. Então a gente sempre produz um excedente, sempre. Mas o que a gente faz com esse excedente? Como a gente planeja o uso dele? Como a gente planeja aquilo que satisfaz a nossa necessidade e o que a gente vai fazer com um pouquinho a mais que a gente produziu? Os critérios para decidir o que fazer com isso é que são determinantes nesse processo. Então, aqui a gente vai estabelecer dois critérios, que são dois critérios gerais, mas a gente pode ter outros, a gente pode pensar outros, mas é a proposta que a gente pensou para o curso, para a gente fechar o nosso curso. São dois. O primeiro, a nossa produção precisa garantir a produção, reprodução e desenvolvimento da vida da comunidade. Todo o processo produtivo precisa garantir isso, que a gente produza, reproduza e desenvolva a nossa vida comunitariamente falando. Isso inclui tudo, a necessidade da gente comer, a necessidade da gente vestir, a necessidade da gente morar, a necessidade de beber água, a necessidade da gente ter tempo para se divertir, para contar história, para inventar coisas da nossa cabeça, para fazer filme, inventar filme, assistir filme, para contar piada, para tudo. A gente precisa de tempo para desfrutar dessa vida, que é o único presente que a gente tem, só dá para viver uma vez. Então, viver uma vez tem que viver bem, ter esse direito mínimo de vida, né? Então, garantir a produção, reprodução e desenvolvimento da vida é um critério. E o outro é garantir as condições para que a gente reproduza cada um dos fatores que a gente usa. Cada uma das coisas que a gente vai consumir no processo da produção precisa ter por um tempo. Ele não pode ser consumido ali e acabou. O uso de água, o uso de combustível fóssil, se é que a gente deveria ainda usar combustível fóssil, petróleo e tal, parece que não, parece que isso é um tiro no pé, literalmente. Todo esse processo, como a gente vai organizar as produções nas nossas comunidades, precisa responder isso aí. A gente nem de garantir que a gente viva, que as condições da reprodução estejam ali garantidas, que essas condições elas sejam minimamente estáveis. Porque se a gente não respeitar isso, e é uma questão de respeito a esse limite propriamente dito, a gente faz aquilo que está no famoso dito popular: não corte o galho sobre o qual você está sentado. Não corte o galho sobre o qual você está sentado. Se você cortar o galho que você está sentado, você cai e você morre, né? Então, não dá para ter como critério ou como organização social um tipo de produção em que a gente corta o galho no qual a gente está sentado, em que a gente corta as condições de produção e reprodução de vida. Mas para isso depende de discutir os valores, que é onde a gente começou. Qual a finalidade da nossa organização popular, da nossa organização social, da nossa organização comunitária? Para que faremos o que nós fazemos? Qual é o nosso objetivo final? O que a gente pretende com isso? E isso tem que ser discutido, conversado constantemente. Não pode ser algo que a gente aprende isso daí, vou dar uma aula um dia, tal. Isso tem que ser a nossa conversa diária, cotidiana, de todo santo dia. Não, mas sempre que dá, a gente sempre pensar isso, discutir isso, conversar com nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Então, para a gente visualizar esse ciclo. Esse é o ciclo de qualquer organização comunitária, de qualquer organização social, organização popular. Mas parece que o modo como nós organizamos a nossa não respeita esse ciclo. E aí está a grande contradição. Então, esse ciclo, ele apresenta para a gente esses dois critérios, que é a organização fundamental. Se ela não está sendo respeitada, ou se as economias políticas, as ciências, as ideologias, os discursos sobre a economia não respeitam esses ciclos, esse ciclo de
produção, reprodução, o indivíduo da comunidade sempre satisfeita e tal, a gente pode criticar tranquilamente. Por uma questão objetiva, muito clara, tranquila, extremamente científica, porque se você não respeita o ciclo de água, não vai ter água amanhã. Se você não respeita o ciclo do solo, não vai ter terra amanhã. Pode produzir o quanto de tomate você quiser, engarrafar o quanto de água você quiser, gastar o tanto que você quiser de água em indústria para poder limpar a máquina e não dá mais para usar a água. Pode fazer, jogar esgoto em água, pode fazer o que você quiser. Vai tudo está produzindo um monte. Então, não respeitou esses ciclos, acaba amanhã. E numa perspectiva popular, a gente não pretende que acabe amanhã. A gente pretende que a gente viva. Porque, afinal, o nosso direito à vida está sendo roubado ou consumido. Né? Então, a gente tem que fazer... Então, a gente tem esse âmbito de crítica. Tudo bem? Algum apontamento, comentário? Por favor, fiquem à vontade. Desculpa, Bruno, mas eu fiquei muito confusa com essa imagem. Vai lá. Você trouxe vários pontos, que aí me fez várias... que me deixa confusa em vários sentidos. Uma, quando você mostra a imagem, né, que a gente vê um ciclo, eu consigo compreender, né? A gente pega o trabalhador, pega a matéria-prima, né, na imagenzinha, né, que eu gasto o meu tempo, eu produzo a tecnologia, tudo que a gente acha que é importante, e eu acabo consumindo. Aí vem o primeiro ponto. Será que eu tenho tanta essa necessidade de consumir ou a mídia me faz achar que eu tenho que consumir isso? Aí, nesse tempo, dessa primeira pergunta, me fez remeter assim, ficou essa confusão na minha cabeça. Falei, nossa, às vezes não parece que é só esse ciclo, parece que é ao contrário. A comunidade consumindo já a tecnologia e não tendo, e ao mesmo tempo produzindo o que eu não tenho, algo que não é do nosso consumo. Por que eu falo assim, do consumo? Porque aí também me veio outra dúvida. Às vezes a sensação que me dá, a gente produz para classe alta, como nós não conseguimos consumir esses produtos de qualidade, é onde que entra a questão, às vezes, daquela bolsa que é falsificada, do tênis que não é a de marca. E aí isso ficou confuso para mim. Porque, ao mesmo tempo que parece que a classe trabalhadora está fazendo esse acesso de produção, parece que é uma forma que, assim, indústria que a gente tem que consumir é onde que acontece, infelizmente, não vai ter o dinheiro para consumir, e às vezes acontece a questão de que as pessoas julgam que a comunidade, que é só ladrão e que tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o Estado, o capitalismo mostra que eu preciso consumir isso. Aí eu não sei se eu viajei, mas eu fiquei nessa lógica, assim, desse processo, né? E aí agora no final que você trouxe, um dia acaba. Aí me fez outra reflexão. Realmente acaba, mas qual parte que a comunidade tem essa consciência? Porque muitas das vezes a gente nem tem água. Eu tenho esgoto, como que eu vou defender algo que eu não tenho consumo? Eu nem sei como cuidar, porque eu nunca tive, eu tenho que me virar. E aí é isso. Desculpa. Não, foi maravilhoso. Obrigado, Indiana, por compartilhar e fazer esse comentário, porque é muito bom para a gente pensar. Vamos ver que maluquice, né? Por quê? Por quê que o tênis ou a bolsa é valorizado? A todo momento é como... Assim, o que me reflete hoje na aula é essa questão. O capitalismo, a todo momento, me mostra que eu tenho que consumir algo. Aí eu me lembrei daquela aula anterior, nossa, daquele sistema, né? A gente pensa que é o Estado, mas não é o Estado, que ao mesmo tempo, para mim, o capitalismo e o Estado estão juntos, mas ao mesmo tempo eles não estão juntos. E quem domina quem? E quem sofre? A classe trabalhadora, mais uma vez. Quem é valorizado? Quem tem... O que determina se uma pessoa vai ter valor ou não na nossa organização social? Uma pessoa, qualquer. Hoje, depois da aula, eu vi que não é, mas o que valoriza é a questão financeira. Pronto. O que aparece para a gente é a questão de grana, de financeira. Quanto mais eu tiver, melhor. Se eu tiver um tênis que eu possa consumir de R$600, então eu sou a top do momento.
Aí, ó, Mesmo que nem sabe quantas mil vezes pagou aquele tênis. esse é o lance. Porque o que valoriza, em última instância, não é se eu estou vestindo algo, é quanto custa isso que eu estou vestindo. Ô, Bruno, e eu costumo discutir com os alunos assim, que é muito louco, né? Porque adolescente que eu dou aula, eles estão nesse lance de comprar as coisas, né? De o que tem fala quem ele é, né? E aí, assim, eu falo para eles, né? Fazem as mães comprar, como diz a Indianara, várias vezes, mata as mães do coração, né? E geralmente, a minha reunião de pais, geralmente, Bruno, não é uma reunião para mostrar nota, é um encontrão. E eu discuto muito todas essas coisas aí com elas, né, também. E aí, geralmente, eu falo para os alunos estarem juntos. A gente faz um grande café, lê poesia, discute um monte de coisa. E eu falo para eles assim: sabe o que é louco? O cara inventa uma marca. Aí o cara cobra muito mais caro nessa marca, você vai lá, paga 10 vezes mais caro ainda para o cara se sair melhor, né, Bruno? Você tá, não é doido você pensar isso? Você tá, eu falo para eles, porque você comprou a blusa só porque tem ali aquela marquinha que o cara inventou o slogan e você, além de tudo, tá trabalhando de graça pro cara e pagando mais, né? Eu falo para eles, tem lógica isso, gente? Eu queria entender que lógica que tem nisso. O cara Mas é, inventou o desenho e você, além de estar publicando a marca do cara, me fugiu a palavra agora, e para que ele tenha venda mais e mais e tenha mais lucro, e você está pagando muitas vezes 4, 5 vezes o valor do que deveria ser aquilo, né? O bom, Guilmar, rapidinho, Bruno. ela vai Nossa, lá, Janara. você me fez remeter agora uma coisa que me chama atenção, não é só a roupa, né? Eu nem sei o nome daquele raio daquele negócio. O brinquedo da moda que é de ficar apertando lá, pop e O não sei o quê. Poppit. É. Gente, Sim. eu trabalho numa comunidade. Aí, né, é a sensação do momento. Aí eu fui ver, minha filha também pediu, fui ver o valor. Quando eu vi o negócio, que eu vi que era R$ 50, agora já caiu o preço. Aí depois o mais baratinho, 25 ou 35. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. As minhas crianças, algumas têm. Eu tô vendo um monte de criança com esse raio desse negócio. Falei, eu não acredito. Às vezes não tem nem o arroz e feijão para comer. Para comer. E como que dá um negócio desse? E é aquilo. Se eu não tenho, eu não tô na moda. E Mas assim, é que criam-se necessidades todos os dias, gente. e agora Criam-se necessidades todos isso, os e dias. a necessidade é porque o negócio é desestressante. Eu falei, eu não sei onde que aquilo é desestressante, porque as crianças estão do mesmo jeito lá. E você vê, né, como é complicado essa inversão. Por isso que eu falei que eu fiquei bem confusa. E parece que eu preciso consumir algo que não vai fazer sentido para mim, não vai me ajudar, e eu não sei o que eles pensam, e parece que a gente está tudo alienado, a sensação que dá. Mas você E já sem falar que ele percebeu? vai perder o valor logo, né? Ele só tá caro porque é modinha. Daqui um tempo, daqui um ano, eles vão estar vendendo a 5, 10 reais. Até os vendedores já estão falando isso. É que nem aquele, né, aquele brinquedinho que rodava no dedo lá, que era, foi febre lá. Spinner. O spinner, Jéssica, eu lembrei. Era uma Hoje você febre. acha E aí 51 aquilo real. era exatamente, gente, era caro e tinha vários, tipo, hoje ninguém mais dá bola e, tipo, tá vendendo a R$ 1, R$ 2, assim. E a mesma Valor coisa de vai uso. acontecer aí. Exatamente, é só pra não perder, assim, nada. Mas eu tenho uma pergunta que ela vai ser bem provocativa. A gente consome sozinho, individualmente? Não. Aí que tá. E o valor de Nós, uso, né? não é nem só o valor do uso. Isso, óbvio, as coisas a gente usa porque elas, de alguma maneira, atendem a alguma necessidade. Mas as nossas necessidades, elas não são só individuais. Essa é a maneira como uma economia política não popular perceberia. Que é uma questão daquelas pessoas que não estão entendendo o processo. Mas a gente não consome sozinho. A gente consome comunitariamente, socialmente. A gente aprende aquilo que a gente gosta ou não socialmente. Numa fase de infância e adolescência, ainda mais, que é o processo que a gente está se constituindo como identidade. Mas isso pode perdurar por muito tempo. Óbvio, até hoje. Nós aqui podemos acabar consumindo um monte de coisa porque a gente imita, assistindo uma série porque está todo mundo assistindo, porque o nosso amigo está trocando ideia.
A gente aprende ao que gostar ou não socialmente, comunitariamente. Por isso, deixa eu voltar aqui um slidezinho. Que quando eu Ô, comento. Bruno, Por favor, vai, por favor. entra muito na questão do status, né? Na questão, por exemplo, eu falo que eu tenho um filho de 15 anos. Aí os meninos começaram a comprar Nike. Aí eu falei assim, mas esse a mãe não tem condições, vamos comprar o mais barato. Aí ele pegou e falou assim, mãe, mas vamos pensar, o mais barato vai durar pouco. E o mais caro vai durar muito. Por causa que ele não tem uma qualidade aí, tem um diferencial. Opa. Mas eu falo muito para ele que a gente não compra a roupa em si, o tênis, a gente compra a marca, né? A gente compra aquilo que socialmente é interessante, tem valor. Esse, ó, aqui no segundo item que a gente comentou agora há pouco, que a gente pergunta quem produz, como produz, para quem produz. Quem distribui, como distribui, para quem distribui. Quem consome, como consome. Então, ela é sempre, cada um desses processos ele é comunitário. Ele tem que ser visto na perspectiva de grupos humanos, nós enquanto pessoas. Quando a gente era criança, a gente não lembra disso. Não lembramos, nenhum de nós aqui lembra disso muito bem. Mas a gente aprendeu a gostar daquilo que a gente gosta, imitando quem a gente amava, com quem a gente tinha uma relação social, afetiva. Seja quem ali está como responsável, pai, mãe, tio, tia, avô, vó, primo, parente, não importa, amigos, amigas, referências que a gente vai criando e que a gente vai imitando. E a gente vai aprendendo a gostar das coisas nessa imitação. Então, por exemplo, eu tenho um pai que não tem formação superior nem nada, essa coisa toda meio autodidata, mas tinha lá na casa dele umas coisas para ler e ele gostava muito de ler. E eu via vendo meu pai ler. Fui pegando amor a questão livros, não porque eu, tipo, nossa, é porque o meu pai ficava lendo muito tempo no fim do dia, assim, quando ele voltava do trabalho, ele estava lendo. Eu era muito pequeno. Então, isso foi me acompanhando no processo. Fui aprendendo durante anos, vendo meu pai, eu gosto do meu pai, tenho uma relação legal com meu pai, quero ter um negócio, estou imitando. Se ele gosta disso, deve ser uma coisa boa para se gostar. E a gente vai imitando nesse processo e vai aprendendo. Tem um cara chamado René Girard, que é um teórico bem bacana, que ele chama isso de desejo mimético. Aquilo que a gente deseja, ele é aprendido por imitação, por repetição, por acompanhar o que os outros fazem. Nós somos seres sociais. Sempre. Em absolutamente tudo. Então não é só uma questão do que, tipo, aquele moleque lá, aquela menina, eu não tô entendendo. Não, a gente tem valor em quê? Como socialmente, comunitariamente, enquanto projeto a gente determina valores. A partir de acumular dinheiro, fazer capital e aquela coisa, depois que a gente produz, para que a gente produz, para a gente distribuir, a gente consome, essa finalidade. Então toda a vida vai ser mensurada nisso. Então não é só uma questão de eu ter a marca, porque, pô, achei legal. Eu vou ser reconhecido enquanto pessoa. Pô, preciso assistir, gastar uma grana pra assistir aquele filme que tá uma fortuna no cinema, aquela jossa, mas eu vou assistir porque a galera assistiu, ou porque, putz, é o hype do momento, que socialmente a gente constrói, e que se eu não assistir, como que eu vou participar dessas rodas, como que eu vou estar socialmente incluído. Pode nos passar tudo isso claramente na nossa cabeça. Mas é disso que está rolando, entendeu? A gente vai imitando e a gente quer poder participar desses processos. Eu vou querer um tênis de uma marca X, Y, Z, uma bolsa, um celular e tal. Não é só pelo... a gente consome, como a gente consome, para quem a gente consome. Cada um desses processos, para que a gente faz isso? Enquanto comunidade. E isso vai vai sendo construído socialmente. Então, a resposta a isso também só pode ser social. Também só pode ser comunitária. Ou melhor, só pode ser popular. Em organizações comunitárias. As necessidades, sejam elas, como Marx fala, né, a necessidade da barriga ou do espírito, não importa. São necessidades socialmente construídas, mas tem uma base material que não pode ser deixada. A gente precisa comer, precisa beber, precisa vestir, morar, tem algumas coisas que precisam estar satisfeitas. Mesmo que a gente diminua a capacidade de ser satisfeito por isso, porque a gente quer muito um tênis para poder ser conhecido como gente, mesmo em cada uma dessas contradições. A gente tem uma base da qual a gente tem que respeitar, que é o ciclo produtivo, mas como nós somos seres sociais capazes de construir coisas malucas, insanas, e determinar aquilo que tem valor nos nossos projetos, cada um dos itens que estão participando das nossas relações, cada um dos nossos produtos,
criam valores diferentes. Então, qual é o valor que a gente vai utilizar para mensurar? Quando a gente faz essa crítica, que está plenamente justa, de cada um e cada uma que trouxe esse tema, do menino, da menina, nós mesmos, cada um e cada uma aqui, que dá valor para o negócio, que, pô, mano, como você está dando valor para isso? Tá certo. Mas ela não pode ser percebida naquele caso individual, mas sim socialmente, quais são os valores que a gente construiu. Então, por exemplo, uma próxima geração de crianças das nossas comunidades, quais serão os valores que vão ser incutidos neles e nelas? Como que a gente vai planejar uma construção de valores em que eles vão aprender com a gente, imitando a gente, se relacionando com a gente, nos conteúdos que a gente vai trazer, e que vai começar a olhar melhor e falar, peraí. O fundamental é que a gente possa ter os condições de vida e tal. Então, todo esse processo educativo e formativo de uma próxima geração que valoriza não por dinheiro e tal, porque em todas as dinâmicas vai ser assim. Se a gente não planeja e não pensa esses processos, ele vai ser sempre assim. Né? Por que a gente tem, cada um e cada uma aqui, especialmente está na área de educação, tem tanta esperança nas nossas escolas, nos nossos ambientes formativos? Porque ali parece que a gente tem umas janelas em que a gente consegue ter algumas quebras desses processos. A gente vivencia isso. Enquanto os meninos e as meninas lá estão se formando, parece que a gente consegue fazer algumas intervenções em que alteram valores. Parece que a gente consegue fazer isso. Né? Falo porque, pô, boa parte da minha vida trampo com adolescente também. Né? Compartilho disso com vocês. E, pô, ver uma molecada aqui que participou de alguns grupos comigo, de algumas turmas e tal, eu falo, pô, gente se tornou gente muito da hora, assim, que eu olho e falo, pô, que orgulho, tá valorizando a vida em algumas coisas que eu falo, pô, é isso aí, tá ligado? Eu tô conseguindo fazer a crítica das condições hegemônicas e tô conseguindo tomar uns caminhos bacanas, pô, que da hora. Outros grupos também não, mas parece que a gente tem algumas intervenções nesse processo formativo. Então, ver como aquilo que a gente começou conversando hoje, a questão dos valores é muito importante. E aí eu não sei, Indiana, se eu vou dar, se está sendo bacana isso que eu estou comentando, se soluciona a questão, e Guilmar também trouxe, Priscila e tal, mas esse ciclo aqui é o ciclo de como funciona qualquer processo produtivo. Agora, aquilo que a gente produz vai ser valorizado como? O que a gente está tentando estabelecer são critérios para a gente fazer uma crítica de uma economia política que não seja popular e pensar como a gente vai construir uma economia política popular. Então, esses dois critérios aqui da garantia e tal, a partir deles a gente faz essa crítica de falar, peraí, mas por que o maluco lá vai querer o celular da hora, ou o celular da última geração, ou a bolsa, ou o tênis, está valorizando isso e não esse ciclo? Ah, tá tendo uma contradição aí. Qual é a ideologia hegemônica, a economia política que justifica esse tipo de ideologia, as práticas sociais que sempre obrigam a gente a correr atrás de dinheiro, é gente quem tem dinheiro. Então, se tiver alguma coisa que simbolize isso que tem valor, eu tenho mais valor que outras pessoas. E sou reconhecido enquanto pessoa. Então, a pessoa me vê e fala, pô, o maluco tem um tênis da hora. Eu me olho no espelho e me vejo pelos olhos dos outros. Você não olha no espelho só pensando em você, você pensa como as pessoas vão te ver. A gente se arruma pra isso, né? Tipo, vou me ajeitar aqui, ajeitar meu cabelo, ver se eu dou um trato. Como é que a galera vai me ver? Saca? Então, não sou só eu, é toda essa dinâmica. A comunidade está sempre envolvida. Né? Não sei se foi bacana o comentário, Diana, mas foi nessa linha aí que eu pensei. Não, sim, até me fez pensar agora aqui também, refletir, quando você traz da economia popular, eu fico imaginando assim, né? Eu sei que a gente já teve outras conversas sobre isso, não é dessa maneira, mas eu me resumo um pouco nisso. A comunidade produzindo para si próprio e valorizando o que cada um produz. Me fez remeter agora também um colega meu que eu perdi. Ele era muito apaixonado por pedras e ele estudava, né? Ele gostava muito e tudo mais. Aí eu fiquei pensando que quando a gente, às vezes, a gente passa, esse pessoal que está na rua vendendo, e a gente fala, nossa, que negócio caro. Por eu conhecer o trabalho de como que é lapidar uma pedra, até colocar, eu consigo compreender como que é um processo de um trabalho artesanal. O valor que eles agregam não é um valor só de venda e tá caro, mas às vezes a gente não valoriza porque acha que tá caro, mas valoriza um tênis que você vai pagar lá em 1000 vezes, que é produzido da noite para o dia nessa produção aqui do desenho, né? Que aquilo para a empresa não custou nem R$100, um exemplo assim, né? E agora aquele processo daquele artesão, ou até mesmo da cozinheira,
né, da tia lá que faz o doce, da comunidade, não consegue entender todo aquele custo e o trabalho dessa produção. E eu acho que, assim, a economia popular dentro das comunidades, se a gente conseguisse enxergar isso no contexto que nós produzimos para nós mesmos e consumindo nós, valorizaria melhor o trabalho do outro e da própria comunidade, né? E aí a gente acaba meio que fazendo essa inversão de valores desse capitalismo que quer que a gente consome o que eles acham que é importante para nós. Nossa, da hora. Maravilhoso. Obrigado, Indianara, por compartilhar. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, algum apontamento, dúvida, crítica. Vai lá, Edson, por favor, irmão. Então, Bruno, eu tenho uma questão que ultimamente tem me incomodado bastante, que é justamente esse aparelhinho que a gente usa aqui para estudar, para trabalhar. E que facilita muito a vida da gente, mas que eu sinto que está nos aprisionando, assim, em todos os sentidos, né? Então tem as redes sociais que é tipo uma cracolândia, né? De repente você entra no Instagram e fica ali vendo um monte de coisa. A forma como também a gente trabalha em dobro, né? Porque a gente, sei lá, seu expediente acaba às 18 horas, mas meia hora depois tem uma mensagem do seu chefe para te dizer que tal tarefa não foi executada daquela maneira correta, tal. Ou no caso dos professores, né? Uma amiga minha falou esses dias, ela estava de folga na segunda, ontem, e a diretora da escola ligou, mandou uma mensagem para ela dizendo de uma prova dela que não teve o erro, que não tinha nada a ver com ela, era um erro de pressão. Eu falei, eu tô aqui no meu dia de folga, de repente eu tenho que resolver um problema que, na verdade, não tem nada a ver comigo. E daí, por exemplo, você pega os aplicativos também, a gente se naturaliza nessas relações econômicas, né? Então, pô, você tá com fome, tá com preguiça ou não tem tempo para cozinhar, você pede um lanche, pede uma marmita e tal. Mas a gente esquece de como é que muita coisa se perde nessa relação, né? Do que é, por exemplo, você ir no seu restaurante preferido ou ligar para o seu restaurante ou para a sua pizzaria preferida e saber quem é que está te atendendo e poder trocar tal ingrediente e poder, sabe? Então, é algo, inclusive, quando vê errado, para quem você reclama? O entregador, né? Os entregadores de aplicativos reivindicando lá o básico para poder trabalhar. Para quem que eles reivindicam? Quem é o patrão? Quem é o chefe? Né? Com quem que eu falo? Daí, isso me causa angústia, assim, em todos os sentidos. Desde, sei lá, o garoto que tá... já aconteceu isso. Já vi isso, assim, a festa de aniversário de uma sobrinha, as crianças todas no quarto jogando Free Fire, e os adultos perguntando, mas cadê a aniversariante? Tá todo mundo jogando no Free Fire em vez de aproveitar a festa de aniversário. Daí, isso me tira um pouco... Eu acho que a gente não sobrevive ao Facebook, na verdade, né? Nem o aumento da temperatura, assim. A gente não sobrevive às redes sociais, porque a gente vê o resultado que Facebook, WhatsApp causa na nossa vida do ponto de vista político mesmo, né? Como é que a gente pode usar esses instrumentos a nosso favor, assim, sabe? Dar o pulo do gato, assim, para que a gente não se aprisione dessa maneira, mas ao mesmo tempo, dentro dessa perspectiva que você está colocando para a gente, como é que a gente pode utilizar isso a favor da nossa comunidade para que a gente não vire escravo, né? Dessa tecnologia que só nos faz trabalhar mais. E também a gente trabalha de graça, né? Quando a gente está nas redes sociais, por exemplo. A gente vira produto também, né? Como é que a gente consegue escapar dessa aí? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas... essa é a pergunta que eu não vou responder. E sem falar também na questão do status que algumas marcas dão, né? A exemplo do iPhone. Então, as pessoas acreditam que tem um status ou que vão chegar em um status simplesmente por ter um iPhone, né? Que faz qualquer outra coisa do que um Motorola, um Samsung, um Xiaomi.
Então, tem algumas configurações diferentes, né? Mas, assim, a funcionalidade de um celular é a mesma, né? E essa é aquela pergunta, Edson, que eu vou deixar de lado e concordo contigo, Jéssica, plenamente. Já tá dando sacanagem, que eu não faço a mínima ideia como responder. Mas eu fico feliz numa perspectiva, não sei se vocês vão concordar comigo, que se a gente percebe isso, essa percepção, e já começa a colocar isso nos nossos conteúdos de conversa, de troca de ideia, de como a gente vai organizar nossa casa, de verdade, nessas dinâmicas relativamente próximas, como a gente vai organizar nossos encontros presenciais com os amigos e as amigas, nossos encontros dentro das organizações que a gente faz parte. Então, por exemplo, eu fiquei um tempo, nunca tinha me ligado nisso, eu dava aula para adolescentes de 13, 14 anos na minha comunidade aqui, perto de casa. E aí, aos domingos, né, pela manhã e à noite, às vezes. E aí a gente chegou e eu lembro que trocando ideia com um cara que dividia comigo esses encontros lá com a molecada, a gente falou, mano, e se a gente começar antes de começar a troca de ideia, a gente guardar os celulares, né? Tipo, mano, tá, passava o chapéuzinho lá, a pessoa colocava o celular dentro. E aí, no primeiro dia, os caras ficam meio chateados e tal. Não, mas não vou fazer. Eu falei, não, arranja aí e tal. E a gente fez alguns encontros que a gente começou a fazer umas atividades presenciais, de repente já virou hábito, e pelo menos naquele momento a gente guardava os nossos aparelhos. Então, isso eu achei interessante, assim, né? Pensando agora, pô, o molecada já chegava guardando os aparelhos e conseguia vivenciar aquele momento, ficou muito brother, assim, amigo e amiga, porque não tem nada contra o celular, essa fita toda, óbvio que não. Uso bastante, inclusive, mas tem que ter esses momentos de janela, quem tem que saber, não, pô, hora de encontrar com a galera, a gente vai fazer uma reunião, a gente vai trocar uma ideia. Esse fim de semana eu fui dar aula lá, que eu tinha comentado com vocês, né, no movimento que eu faço parte lá do partido, e aí fui dar aula, e ela começou assim, olha, a gente separou aquele espaço ali, que tá com o celular, leva lá. Eu falei, pô, que legal, então, tipo, já guardar os celulares, pra gente trocar uma ideia. Tá? Então, aquele momento é um momento nosso, vamos aqui reservar. Mas pelo menos vai tentando criar barreiras, hábitos, espaços em que a gente tenta. Peraí, vamos lembrar onde a vida tá, o que tá rolando aqui, como a gente vai fazer. Não faço a mínima ideia como a gente vai criar essas barreiras em muitos âmbitos, ou esses momentos e tal, e recondicionando o nosso corpo, porque acho que é um processo meio que de recondicionamento mesmo, a gente precisa se recondicionar a fazer algumas coisas. E nunca sozinho, né? Tem que ser sempre em grupo, acho que sozinho é sempre mais difícil. Mas como a gente vai criar esses espaços, esses momentos? Pelo menos de perceber isso, a gente pode começar a planejar isso, bolar isso junta, nos ambientes em que os ambientes que a gente frequência, onde a gente pode trocar uma ideia e tal. Porque isso vai ajudando, eu acho. A gente precisa lembrar que todo o processo que a gente tem alcance está nos laços próximos. Como dentro deles a gente vai criar ambientes, já que a gente está com critérios para fazer a crítica e os apontamentos. Como a gente vai criar esses ambientes nos nossos espaços. Acho que não faço a minha ideia como a gente vai tornar a nosso favor, mas pelo menos a gente poder criar alguns espaços para pensar nisso também, né? Estou lembrando agora de uma aula que eu tive, fez umas 2 semanas, em que uma companheira nossa tinha apresentado uma série de aplicativos assim, que era para você tentar tornar esse negócio uma parada mais comunitária. Mas eu preciso pegar os nomes das paradas todas, porque eu não manjo muito assim, de computador, essa fita toda, apesar de ser meio novo, o pessoal sempre fala isso. Mas meu pai fala isso pra mim, você é muito novo pra não saber fazer essas coisas. Olha que zoeira. Foi uma questão de idade, uma questão que eu não me dou muito bem mesmo, não. Mas aí eu vou pegar depois, vou compartilhar lá nos nossos e-mails, porque tem umas coisas legais, uns recursos interessantes pra gente tentar transformar esse negócio a nosso favor, assim. Umas paradas pra deixar mais legal, trocar uma ideia com a galera e tal. Bom, pode ser uma possibilidade. Mas eu queria, só pra gente poder finalizar, um último pontinho aqui para a gente ir para os nossos finalmente, trocar uma última ideia. Que assim, os nossos problemas eles são globais. Então, pô, isso a gente viu em todas as nossas conversas, nos nossos encontros. O monstro é grande. Sempre muito complexo, todas as dinâmicas são imensas, e a gente não pode fingir que não está rolando, a gente tem que olhar, tem que, isso aqui é complicado mesmo, eu não tenho controle sobre esse negócio, mas eu tenho que entender como ele funciona, inclusive para eu saber como que eu vou me defender na hora que bate lá perto de casa. Então tem que conhecer bem como que funciona o sistema capitalista, como funcionam as dinâmicas da relação de Estado e mercado, a gente tem que discutir essas coisas, perceber elas, ter esses critérios que a gente está falando para poder criticar os discursos que a gente ouve, as informações, de qualquer meio, âmbito, espaço,
porque não é só porque a galera está no mesmo partido que a gente, no mesmo movimento que a gente, na mesma organização, que vai ter a mesma ideia. A gente tem que ter os critérios fixos para poder discutir e melhorar as coisas. Pode ser que não esteja num bom caminho, e a gente tem que saber botar em questão cada uma das pautas, né? Mas apesar de ser sempre muito grande, os monstros e as coisas e tal, as nossas saídas, elas são de experiências locais, partem do lugar onde a gente está, dos territórios que a gente ocupa, das comunidades das quais a gente faz parte. Não dá para tentar imaginar o problema global se nós não somos o grande cérebro que planeja globalmente as coisas, e nem existe esse grande cérebro que planeja globalmente as coisas. Então, parte de onde a gente está. Então, tendo certos critérios que a gente tem desenvolvido nesses encontros, hoje a gente deixou mais claros alguns. Como nós vamos buscar as nossas saídas onde estamos? Onde os nossos braços alcançam. Nos nossos territórios, a gente precisa conhecer as necessidades da população. E óbvio que aqui quem já está na assistência social já sabe disso, já trabalha com isso, já está ligado em cada um desses aspectos, em outras áreas também, dentro do pessoal da escola sabe os problemas que a gente tem, e cada um nos territórios, e cada uma que está. Mas, apesar de ser óbvio, de boa parte das profissões de nós que compomos esse grupo atenderem esse requisito de conhecer as necessidades, é sempre bom lembrar. Ponto de partida é as necessidades do nosso território, das pessoas que ocupam o nosso território. Então, quais são as necessidades que a gente tem aqui? Não só no como a gente vê esse processo, porque é uma percepção, quando a gente chega e fala, quem está precisando disso, não, sim, mas quando a gente comunitariamente senta e troca ideia com as pessoas, como se constitui aquilo que é necessário, como a gente vai percebendo o que se tem falado a respeito, como ponto de partida, como aquilo que é o mais fundamental, que é o mais corriqueiro, o mais recorrente, e a gente é o ponto de partida dessa necessidade, fundamental que a gente percebe, né? E aí tentar coordenar as potencialidades que uma comunidade oferece. Então a Dianara já estava comentando, por exemplo, a nossa comunidade pode se organizar para consumir aquilo que produz, tentar criar ambiente que seja sustentável, minimamente, relativamente autônomo. Meio que isso, aquilo que a Dianara já estava trazendo para a gente, já tem isso no seu conteúdo, que é conhecer as potencialidades que a gente tem na comunidade, o que ela oferece, né? Às vezes é recurso. Então, por exemplo, a família da minha companheira mora no bairro aqui, Jardim das Fontes, é o penúltimo bairro da Zona Sul aqui de São Paulo, Parelheiros, e é um bairro que tem potencialidades enormes. É um bairro que tem o menor IDH de São Paulo, mas com potencialidades incríveis. A terra é boa, tem muitos sítios em volta, plantação local de orgânicos e tudo mais. Então, por exemplo, pequenas produções de horta lá são muito bacanas, funcionam super bem. Inclusive os hortifrutos lá são muito bons, são hortifrutos de bairro, do próprio bairro, produção local, e que é pouco explorado pela comunidade, planejadamente falando, mas tem uma potencialidade muito fera. Os terrenos não são bastante largos, assim, eles não são tão bem distribuídos ou ocupados, mas eles são muito largos. E dá para utilizar bem o espaço, por exemplo. Uma coisa que a gente tem um projeto lá da minha comunidade que atua nisso, tentar ocupar melhor o território. Então, você tem coisas interessantes, tem potencialidades de recursos ali, especialmente os recursos. O local, o bairro oferece recursos muito bons. Não tem, por exemplo, assistência de saúde bacana, tem uma UBS só na região inteira. Tem uma escola só na região toda. Então, você não tem muitos serviços, né? Isso é uma deficiência do território, precisa ser suprida. Mas o ponto de partida que a gente consegue ter braço lá, por exemplo, são recursos. Mas às vezes tem organizações e instituições que são boas, as organizações de bairro, as associações, a UNAS é um exemplo imenso disso, de como você aproveitar um espaço desse, você tem um potencial enorme para atuar dentro do bairro, né? Construir algo maravilhoso. Quais atividades são possíveis da gente realizar com as pessoas que a gente tem ali, atuantes e as não atuantes que poderiam estar junto com a gente no bairro. Então, coordenar as potencialidades pode ser que os grupos das comunidades consigam atender algumas necessidades. Então, pronto, conhecer bem as necessidades, ter os critérios para a gente fazer essa avaliação, coordenar as potencialidades dessa comunidade. E o que a gente pode fazer? Não dá para a gente querer fazer aquilo que a gente não consegue. A gente tem que conhecer todos os problemas, mas o que a gente consegue fazer? Isso não. O
que é factível? Factível é que tipo, a gente gostaria de fazer tal parada, mas ela está muito distante. Mas isso aqui a gente consegue. Tem isso que a gente vai realizar para a gente entender que cada dinâmica realizada, cada ação feita dentro de uma comunidade é um impacto imenso, porque é aquilo que a gente comentou, vida de pessoa não dá para mensurar, não dá para medir. Então o valor de uma vida de pessoa que tem sua divinidade restaurada é imenso. De uma comunidade que se vê como comunidade viva, de gente viva, que tem valor e que começa a estabelecer critérios a partir da vida da comunidade, isso transforma toda a dinâmica do grupo todo, de uma próxima geração, da formação dos meninos e das meninas que estão no bairro e tal. Mas tudo isso, e isso não tem como, depende do fortalecimento de laços comunitários em cada um desses ambientes. Como a gente consegue articular as instituições, os movimentos. Eu estou chovendo numa olhada que a UNAS já tem um trampo imenso e maravilhoso, mas pode ser que a partir de determinados critérios da crítica que a gente está desenvolvendo, isso possa ajudar de alguma maneira. Espero que contribua de alguma maneira. E aí, então, a gente tem que coordenar esses trabalhos, né? Para a gente poder efetivamente produzir uma defesa de vida, né, do nosso grupo, das nossos irmãos e irmãs, da galera que está sendo massacrada como povo, vamos dizer assim, daquilo que a gente tinha comentado. E aí isso recupera o conteúdo fundamental. É pela vida de pessoas, e não por valorizar o terreno, tá ligado? Não por valorizar monetariamente as coisas e tudo mais. Bom, é isso que eu tinha como comentário para compartilhar, trocar uma ideia. Espero que tenha sido bacana. E alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer uma crítica, apontamento, dúvida, conteúdo? Eu acabei de ver aquela lista de presença, esqueci de pegar, deixa eu mandar aqui, foi mal, porque eu tô meio sozinho aqui mesmo. Desculpa, Jéssica, eu vou mandar agora. Gente, comentários, apontamentos que gostariam de falar, partilhar. Sim, não, talvez. Tá tranquilo. Sossegado? Não, maravilha, então. Semana que vem, então, a gente vai ter um encontro. Começa a semana, a Semana do Bairro Educador. Essa atividade, ela, então, vai ser uma atividade que é mais que fundamental, né? Maravilhosa, que vai ser desenvolvida. Graças a ela, em decorrência de que a gente possa participar, a gente está encerrando aqui o nosso finalzinho, nosso último encontro aqui. Espero que todas e todos participem, possam estar lá junto, se encontrar, desenvolver os trabalhos. Não sei se a Marília quer fazer algum comentário, se tiver de boa a respeito, ou não, você que sabe, tá de boa. Tá bom? E eu estou só tentando pegar aqui a lista, espera só um minutinho. Mano, eu tinha Puxa. eu tenho só uma dúvida. Por favor. Com relação às aulas gravadas, só está postado no Drive até a terceira aula. Depois você ou o pessoal da equipe vai conseguir postar lá? Vamos sim, a gente vai postar as aulas que estão faltantes, elas já estão reunidas, e vamos colocar também no YouTube do projeto, no canal do YouTube. A questão é que a gente vai ter que editar algumas coisas só nesse processo, e essa parte de edição está um pouquinho demorada. Mas aí vai estar tanto no Drive quanto no YouTube, e acho que no YouTube vai ficar mais fácil, inclusive, para acompanhar. Mas a gente já vai colocar isso nessa semana, tá bom? Deixa eu só encontrar aqui. Beleza, obrigada. Não, que isso, por favor. Para fechar, então, a nossa lista de presença. Espera aí. Tá. Meu computador precisa de um novo. Já tá pedindo as contas, bichinho. Tá. Aqui. Oi. Ô, Bruno, aí o próximo formação, como vocês trouxeram, aí vocês vão postar também a divulgação? Ou como que fica para o grupo que já está e tem interesse? Vamos sim, a gente vai fazer o mesmo processo de abrir as inscrições e tudo mais, vai começar acho que no dia 5 de outubro, se eu não me engano, que vai ser a leitura
vão ser leituras de Paulo Freire, com Wesley, que é um cara que vocês vão gostar muito, Wesley Dourado, um cara maravilhoso, e alguns outros companheiros e companheiras também, mas o Wesley é quem vai começar toda a atividade. Eu estou só esquecendo o nome agora, porque meu cérebro está começando a se esgotar às 9h30 da noite.